O Evangelho de João. Irmão Timóteo, se quiser sentar aqui, pode sentar, viu? Fica à vontade, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 11. Mas agora nós vamos ler somente o versículo de número 10 e o 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas de mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te salvar? Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor, tua palavra. Que neste momento agora o Senhor possa revelar o meu coração. Não aquilo, Deus, que nós viemos para cá ouvir, mas aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir da tua parte. Deus, que o Senhor possa nos usar neste momento como canal de bênção para a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs que se encontram aqui esta noite. Deus, te peço mais uma vez que o Senhor cerque este lugar com os teus anjos poderosos, cortando e repreendendo toda potestade do inferno e todo o mal. Que somente a tua presença e o teu poder se estabeleça aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é a autoridade de Deus sendo questionada. Meus amados irmãos, se tem uma coisa que sempre nós temos que lembrar, nunca devemos esquecer, é da crucificação de Jesus Cristo. Se tem algo assim nas nossas vidas, que tem sempre que estar nas nossas mentes, é exatamente a crucificação de Cristo. Porque às vezes nós passamos por muitos problemas, passamos por muitas lutas, por determinadas dificuldades, batalhas, às vezes desprezos, às vezes humilhações, às vezes, meus irmãos, turbulências, tempestades, doenças, desempregos. Meus irmãos, muitas lutas nós passamos e Cristo não nos enganou, não. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse também: tenha bom ânimo, porque eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Então, meus amados irmãos, quando a nossa mente, o nosso entendimento está voltado para a crucificação, nós vamos entender que, por mais que o problema que nós estejamos enfrentando seja grande, mas não chega nem sequer um ponto do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, e a gente pensa que estamos passando por o maior problema do mundo. E aí muitas vezes queremos desistir, muitas vezes queremos desanimar, muitas vezes queremos nos afastar da casa do Senhor, achando que o problema que nós estamos enfrentando é grande. Mas quando os nossos olhos, eles estão voltados para Jesus e para o sofrimento que ele passou por mim e por você, não existe problema e nem dificuldade nenhuma nessa vida que faça a gente desistir de servir a Deus e de adorar a Cristo na beleza da sua santidade. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto sagrado que fala a respeito da pessoa bendita de Jesus.
Jesus Cristo, ele tinha sido preso. E ele tinha sido levado às autoridades religiosas de Jerusalém. Final daquele acontecimento, ele chega para Pilatos, que era o prefeito, o governador, chama de governador, mas na verdade ele era o prefeito. Ele tinha uma certa autoridade para soltar quem ele quisesse e também prender quem ele quisesse. E quando nós estávamos examinando esse texto sagrado, meus irmãos, o Senhor colocou 4 verdades no nosso coração. E são em cima dessas verdades que eu quero pregar aqui esta noite, em nome de Jesus. O que fazer quando a sua autoridade é questionada? Meus irmãos, vamos partir do princípio de que todos nós temos autoridade, meus irmãos. Cada um de nós que estamos aqui esta noite, nós temos autoridades. E o que devemos ter? Cuidado ao exercer essa autoridade. Amém, meus irmãos? Quem tem filho tem autoridade sobre os seus filhos, né? Quem é chefe tem autoridade sobre os seus comandados. Quem está numa função ali trabalhando, seja ela qual for, chega uma pessoa de fora, quer entrar naquele estabelecimento, você tem autoridade sobre aquela pessoa. Se você está na sua casa, não vai ser qualquer pessoa que vai entrar dentro da sua casa, sem que você dê autoridade para que essa pessoa entre. Então, partindo desse princípio, nós vamos entender que todos nós, meus irmãos, temos autoridade. E é interessante que a questão de pais e filhos, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, e versículo número 4, ele diz: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais, cuidado ao repreender e ao corrigir os filhos de vocês, e mães também, para que ao invés de vocês educarem, ao invés de vocês instruí-los, vocês podem estar botando eles para sair de perto de vocês. Até é preciso nós termos cuidado, exatamente na questão da autoridade que é dada para cada um de nós, meus irmãos. É preciso nós saber como exercer essa autoridade. Mas aprendendo com Jesus Cristo, não existe um professor melhor na vida, melhor do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o maior professor para cada um de nós que estamos aqui esta noite. E aprendendo com Jesus, meus irmãos, e voltando aqui para o capítulo 18, e versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quando nós examinamos aqui, eu não vou ler esse capítulo 18 todo, mas depois vocês leem em casa. Eu li, mas aqui não vou ler. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele tinha sido interrogado. Ele tinha sido interrogado por as autoridades religiosas. Ele estava sendo interrogado por Pilatos. Mas Jesus Cristo, ele não tinha falado nada. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui esta noite, quando a nossa autoridade for questionada, quando nós formos confrontados em determinadas situações, para que a gente venha se sair bem de muitas situações que possam vir contra nós, a primeira verdade que eu aprendo aqui é que nós só devemos falar aquilo que é necessário. Muitas vezes, nós falamos
o que não devemos falar. Muitas vezes nós incumpridamos a nossa fala. Muitas vezes é para a gente dizer só um sim ou um não. Mas a gente emenda uma frase, conta muitas vezes a nossa história para alguém que não está habilitado a escutar e nem a entender o que está sendo passado por nós. E muitas vezes nem entende o que está acontecendo conosco. Então é preciso nós termos muita cautela ao falar. Nós vamos ser pressionados. Muitas vezes nós vamos ser confrontados. Muitas vezes alguém vai vir para nos perturbar, para querer que você fale mais do que aquele que convém. Mas quando você estiver passando por essa situação, você vai entender e vai lembrar dessa palavra. Fale somente o necessário. Aprendendo com Jesus ainda, no capítulo de número 6 e versículo número 7, Jesus diz assim, quando orais, não useis de vãs repetições. Jesus ensinando aos seus apóstolos, ele diz, quando vocês forem orar, quando vocês forem se apresentar em determinadas sinagogas, em determinadas casas, vocês não incumpridem a oração de vocês. Sejam objetivos naquilo que Deus tem para fazer naquele lugar. Qual é a oração que eu posso esticar? A oração lá dentro do meu quarto. Quando eu fecho a porta do meu quarto, me tranco lá dentro, aí eu posso passar uma hora conversando com Jesus. Eita, glória a Deus. E ali a sua comunhão aumenta, e aí a unção desce, e você fica fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas a oração ao público, Jesus nos ensina, meus irmãos. Então nós devemos compreender estas coisas, meus amados irmãos. E nós devemos também colocar em práticas nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós usamos de muitas repetições nas nossas orações. Se nós não vigiarmos, você começa uma oração, e como dizia um pastor antigo, depois você está desorando. Né? Ou então você prega e depois você está despregando. Né? Você recebe a oportunidade para pregar, para você pregar 20 minutos. O Espírito Santo mandou ir só até 20. Mas você quer ir até 50. Às vezes você desprega o que você pregou. Às vezes você ora, você desora o que você orou. Então devemos, meus irmãos, falar somente o necessário. Em muitas ocasiões, meus irmãos, o inimigo das nossas almas por aí afora, aqui dentro da igreja não, mas nós aprendemos aqui para aplicar lá. E muitas vezes nós estamos aí fora e pessoas vão nos pressionar para ver o que é que a gente vai dizer. Rapaz, o que é que tu acha da autoridade tal? Agora eu não sei quem tal. O que é que tu diz? Qual a tua opinião? Meus irmãos, a melhor resposta que tenho, eu aprendo com Jesus. Fale pouco. Fale somente o necessário. Responda somente aquilo que convém. Eu aprendi com o papai e com a mamãe. Sim, senhor, sim, senhora. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Benção, papai, benção, mamãe. E tchau. E muitas vezes essas palavras cabem em todos os lugares. E nós não saímos bem e não geramos confusão e todo mundo se dá bem conosco. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Nós examinando aqui ainda a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 4, diz assim. Paulo dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consiste em uma oratória de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, nossa palavra, nossa oração, o nosso falar, não consiste na nossa sabedoria, e sim no poder de Deus. Quando você e eu abrirmos a nossa boca, se for na direção de Deus, Deus vai operar. Mas se for da nossa vontade,
se for da carne, se for do nosso interesse, nós vamos nos irritar, vamos arrumar inimigo para nós, irmão. É cheio de crente com inimigo. É cheio de crente com pessoas que não gostam dele, meus irmãos. É exatamente por isso. Porque fala como diz o outro, fala pelos cotovelos. Diga assim, misericórdia. Pois é, irmão. Meus amados irmãos, é preciso nós estarmos em vigilância. E voltando para o capítulo de número 19, e versículo número 9 diz assim: e entrou outra vez na audiência, olha aí, e disse a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos pegou Jesus, ele ficou com Jesus para lá e para cá. Se nós examinarmos aqui, foram 6 vezes. No capítulo 18, capítulo 19, são 6 vezes que ele vai com Jesus para lá e para cá. Aqui, ele perguntou: de onde tu és? Olha as perguntas dele. De onde tu és? Quem és tu? Mas Jesus não respondeu nada. Diga assim: Jesus não respondeu nada. Segunda verdade. Muitas vezes é preciso você, boca fechada. Eita, glória a Deus. Muitas vezes você vence a luta, vence a batalha, sem abrir nem a boca. E pastor? Sabe por quê? Porque muitas vezes quando você abre a boca, o inimigo escuta, opera e destrói a bênção que vem para você. Mas quando você fica calado, o Espírito Santo, que é onisciente, sabe de todas as coisas, ele pega as tuas lágrimas, ele pega a tua oração, ele pega o teu clamor, coloca no cálice da bênção, dá uma tapa na cara do cinzento e entrega a tua vitória. E você, meu Jesus, fica calado. Meus amados irmãos, em Provérbios, de número 17, versículo 18, diz assim. Olha o que diz. Até um tolo se passa por inteligente e sábio. Diga assim, se ficar calado. Olha aí, meus irmãos. Até um tolo, um besta mesmo, cabe abestado, não sabe de nada. Mas ele está ali no meio dos doutores, hein? Os doutores tudo. Se você fala besteira, você não. Fica assim, irmão Raimundo, de QAP, né, irmão Raimundo? QAP. Rapaz, esse cabelo é inteligente, é sabido. Opa, bom dia, boa tarde, boa tarde. Hein? Entendeu, meus irmãos? Então, boca fechada. É uma verdade que Cristo nos ensina. Cristo estava sendo pressionado. Cristo estava sendo aqui, meus irmãos, aflito. Quem tu és? Já pensou a ousadia do camarada desse, meus irmãos? Aqui era Jesus, meus irmãos. O Todo-Poderoso. Aquele que tinha pego um pão, 2 pães, 5 peixes, para multiplicar para 5.000 pessoas. Era aquele que tinha aberto os olhos dos cegos. Era aquele que tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Era Jesus Cristo que tinha expulsado o demônio daquele endemoniado de Gadareno. Ele tinha curado 10 leprosos. Ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele tinha ressuscitado Lázaro com 4 dias. Aqui era o próprio Deus na frente de Pilatos e ele perguntando quem era. Imagina um de nós, irmão Nazareno, pelo menos com 1/3 da capacidade de Jesus, alguém chegar para nós e dizer: quem é que tu pensa que é? Aí a gente fala: o senhor é assim, e assim, e assim. E não se meta comigo não, porque senão você vai ver. Se fosse um de nós, fazia assim. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele ficou calado.
Eita, glória a Deus. Meus irmãos, nessa caminhada de 14 anos de fé, que eu vou fazer agora no dia 9 de novembro de 2008. 14 anos. Eu tenho engolido muita coisa. Tem certas situações, chega, entra rasgando aqui na goela. Chega, rasga o peito. Mas aí eu entrego para o Senhor da glória. O glória. Muitas vezes o abacaxi, a gente engole abacaxi, irmão. Sabia? Não é para gente engolir abacaxi, não é para gente engolir só assim, banana, né? Que é bem macio. Banana é macio, né? Mas às vezes os crentes engolem. Ei, crente engole abacaxi, irmão. Engole abacaxi, crente. Chega assim, engasgando. Você fica assim. Ele dá assim aquela vontade. Se eu pudesse pisar na tua cabeça. Meu Jesus. E o abacaxi rasgando na garganta. Mas aí você vai, fica calado, fica calada. Entrega para Jesus, meus irmãos. Entrega para Jesus. Eita, glória a Deus. Eu vou contar uma história que eu já contei, mas não faz mal não. Eu vou contar de novo. Uma irmã, todos os cultos que ela ia, era uma briga com o marido. Pensa no infeliz, irmão Otimar. Era brigando com a mulher, todas as vezes que a mulher ia para o culto. Um belo dia a bichinha se vestiu assim bonita, e papapá, e comprou um vestido novo, o irmão, eita, glória e tal. Pois o indivíduo tinha passado a noite todinha urinando dentro de uma garrafa. Quando a mulher foi sair de dentro de casa, para ir para o culto, ele pegou a garrafa de urina de 24 horas, parecia que ia fazer aquele exame, mas não, era endemoniado mesmo. Ele pegou a garrafa de 24 horas e derramou na cabeça das mulheres. Molhou ela todinha, a mulher ficou podre. Ela não disse nada. Isso é um testemunho real, eu ouvi esse testemunho. Não disse nada, ela foi para o culto. Quando ela chegou no culto, a irmã da recepção abraçou ela. Ela fez assim para trás. A irmã, não, que eu estou sentindo um cheiro de perfume da Boticário. A irmã abraçou ela na porta, foi batizada com o Espírito Santo. A que estava no meio foi batizada com o Espírito Santo. O culto parou e o mover de Deus foi grande dentro da igreja. E o marido da serva de Deus ficou atribulado dentro de casa, atribulado, esperando por ela. Quando ela chegou em casa cheia da unção de Deus, disse, olha, no próximo culto, eu quero ir para a igreja, que eu quero aceitar Jesus também. Meus irmãos, fica calado. Amém, meus irmãos? Isso é uma estratégia de Jesus. Meus irmãos, pensa comigo. Já imaginou quantos assassinatos, quantas brigas estão sendo evitadas agora, nesse momento, por alguém que está ficando calado? Não é verdade, irmã Fran? Muitas vezes a pessoa fica calada. No trânsito, no mercantil, né? A pessoa corta a fila. Sou eu. E geralmente faz isso quando você está mais apressado. Está mais apressado. Um dia desse eu passei por uma tribulação grande. Eu comprei as pilhas para o microfone, na hora de vir para o culto, aí estava aqui, a mulher atravessou na minha frente. Eu disse, minha senhora, eu estou comprando. Quer saber de você não? Você está com pouca coisa, eu quero começar minhas compras. Meus irmãos, só Jesus na causa, meus irmãos, na nossa vida. A gente passa por cada situação que se não for Jesus, eita, meu Deus do céu, vamos lá. Eita, glória. Meu Jesus amado. Meus irmãos, aí, olha aqui o que é que Jesus diz para ele. Versículo número 10 diz assim. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te salvar? Olha aí, meus irmãos. Aí Jesus respondeu assim, nenhum poder terias. Meus amados irmãos, terceira verdade. Jesus reconhece aqui o poder de Herodes, o poder de Pilatos. De Herodes não, de Pilatos. Jesus reconhece o poder. Muitas vezes,
A gente não quer reconhecer o poder que o outro tem. Em determinada situação, em determinados problemas. E muitas vezes, o poder não está conosco. O poder está com alguém. Amém, meus irmãos? Quando a gente ora para a esfera humana, nós vamos ver autoridades exercendo o seu poder de autoridade. E nós temos o quê? Que obedecer estas autoridades. Porque a Bíblia diz em Romanos 13, versículo número 1. Todos, quando diz todos nós estamos sujeitos às autoridades superiores. Então aqui Jesus Cristo, quando ele diz terias, é porque Jesus Cristo estava dizendo que ele tinha poder. Mas só que quem estava na frente de Pilato era o verdadeiro poder. Ele tinha o poder, mas quem estava perto dele era alguém que tinha todo o poder. Então você está aqui e você tem poder. Mas fique sabendo que quem manda na sua vida e na minha vida é alguém que é o poder. Eita glória! Meus amados irmãos, Jesus reconhece o poder. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que reconhecer esse poder. Porque se nós não reconhecermos esse poder que o outro, em determinadas ocasiões, tem, nós nos complicamos. Amém, meus irmãos? Então devemos obedecer às autoridades. Mas aqui, Jesus Cristo diz, nenhum poder terias contra mim se de cima, se não fosse dado. Jesus Cristo disse, olha, tu tem poder, Pilatos, tu tem poder, reconheço, tu tem poder. Mas acima de ti, tem um poder maior do que o que tu tem. Amém, meus irmãos? Reconhecemos as autoridades, oramos por as autoridades, mas nós crentes cremos no Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré, que está sob o controle de tudo e de todas as coisas nas nossas vidas. Eita, Jesus. Versículo número 11. Vou repetir ele de novo. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele, olha o final, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Meus amados irmãos, aqui nós podemos compreender a quarta verdade. E nós vamos agora mastigar essa quarta verdade. Ela vai doer um pouco, mas vai ser bom, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem era que tinha entregado a Jesus a Pilatos? As autoridades religiosas. Quem eram eles? Escribas e fariseus, meus irmãos. E quem eram esses camaradas? Era alguém, meus irmãos, que eles tinham 8 qualidades. Diga assim, eles tinham 8 qualidades. Olha as qualidades deles. Eles liam a Bíblia. Todo dia eles liam a Bíblia. Para ensinar na sinagoga e no templo. Eles jejuavam. Olha aí, irmã Angelina. Jejuavam. Eles davam o dízimo de tudo. Eles, o que eles faziam mais? Sacrificavam ao Senhor. Olha aí, meus irmãos. Sacrificavam ao Senhor. Eles oravam, tanto em casa como nas ruas. O pessoal olhava, rapaz, bênção. Eles eram assim, meus irmãos. Aí quer ver a outra? Eles, evangelizavam. Eles tinham prazer em pregar o judaísmo,
para as outras pessoas e fazer com que as pessoas se convertessem ao judaísmo, chamado de prosélito, aquele que vinha de outra nação e passava a ser um judeu por aceitação. Então, meus irmãos, eles faziam o que mais? Eles guardavam os mandamentos, guardavam o sábado. 8 qualidades eles tinham, meus irmãos. Mas aí, Jesus Cristo se refere a eles. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 23, versículo 27. Olha o que Jesus Cristo diz com eles, olha. Olha. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Isso era esse povo, meus irmãos. E aqui, se você observou, o final do versículo 11 diz assim: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado terá. Jesus Cristo estava dizendo: Pilatos, tu tem pecado. Mas aqueles que me entregaram têm mais pecado do que tu. Porque eles conhecem a verdade, eles pregam a verdade, eles andam na verdade. Meus irmãos, mas não vivem a verdade. E Jesus Cristo examinava profundamente o coração daqueles homens. Estava conversando com o irmão essa semana e essa palavra cabe certinho aqui. Ele disse que tem crente que anda com a Bíblia, anda com a palavra, mas não vai morar no céu. Eu digo, mas é porque anda com a Bíblia na mão, com a palavra na mão, mas não anda com a palavra no coração. A palavra